Água. Uma substância que permeia toda a vida no nosso planeta. Sem ela, nada se manteria como é hoje, sendo essencial para os ciclos biológicos de todos os seres vivos. Mas não apenas isso, também carrega características únicas que a tornam uma das substâncias mais especiais do universo, sendo ela um dos pontos presentes na lista dos astrônomos para a existência de vida fora da Terra. Sendo muito comemorado, inclusive, quando a gente encontra ela no estado sólido, ao qual temos uma das características mais bizarras que uma substância pode apresentar. E esse vai ser o vídeo de hoje: o comportamento anômalo da água. Vamos lá? Antes de começar, já queria pedir para você deixar aquele like maroto e não seja água-festas. E se inscreve se não for inscrito. Falou? Para falarmos sobre o comportamento anômalo da água, é preciso antes disso falarmos de dois conceitos físicos importantes. O primeiro é o conceito de densidade. A densidade é a quantidade de massa de um corpo que ocupa um certo volume no espaço. Quer dizer que dois corpos com a mesma massa podem possuir densidades diferentes dependendo do seu volume ocupado. Por exemplo, 1 kg de chumbo ocupa um volume de 0,09 litro, enquanto que 1 kg de algodão vai ocupar 4,3 litros. Ou seja, o chumbo é mais denso do que o algodão, pois os dois com a mesma massa ocupam volumes diferentes. E no caso, o que tem o menor volume ocupado é o mais denso entre eles. Esse conceito de densidade é o mesmo para qualquer substância. Entretanto, nela aparece o volume, o que nos leva ao próximo conceito importante para explicar o comportamento da água: a relação entre volume e temperatura. Acontece que existe uma relação muito direta entre as duas grandezas, na qual temos que quanto maior é a temperatura, maior será o volume que a substância ocupa, por conta da chamada dilatação térmica. Mas aqui temos o pulo do gato. Acontece que a água não segue essa regra. Pelo menos não a todo momento. Acontece que em uma faixa de temperatura muito específica, entre 0 e 4 graus Celsius, a água segue o caminho contrário das outras substâncias. Se ela está abaixando a sua temperatura, se direcionando para o congelamento, ao invés de diminuir seu volume, o que ocorre é um aumento dele. Enquanto que se fizermos no sentido contrário, isso é, aquecermos o gelo, ele vai diminuir seu volume até atingir os 4 graus Celsius. E depois sim, ele volta a aumentar o volume como toda substância. Isso se deve à configuração espacial das moléculas de água a partir das chamadas pontes de hidrogênio. No estado líquido, tais moléculas acabam por se aglomerar livremente e se agitando com seus graus de liberdade influenciados pela temperatura. Contudo, ao abaixar a temperatura, essas moléculas começam a se agrupar em conjuntos hexagonais para formar cristais de gelo. Acontece que esses cristais começam a se formar microscopicamente a uma temperatura de 4 graus Celsius. E por conta justamente desses conjuntos hexagonais, o volume ocupado por todas as moléculas acaba por aumentar. Nesse caso, como o volume da água nessa faixa aumenta, sua densidade acaba por diminuir, o que justifica, por exemplo, o gelo boiar na água líquida. É a partir desse comportamento anômalo que é possível existir vida nas águas dos polos, por exemplo. Isso porque, devido ao fato do gelo sempre boiar, ele vai agir como um isolante térmico entre a temperatura ambiente e a água, o que vai fazer com que ela sempre se mantenha em uma temperatura parcialmente constante e, por consequência, se mantenha no estado líquido. Também podemos analisar, ao notar, que a água sempre vai congelar da sua superfície
em direção ao fundo, nunca o contrário. Legal, né? Bem, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Lembra de deixar o like se você esqueceu e compartilha com aquele seu amigo que já deixou uma garrafa de vidro no congelador e ela explodiu, sabe? Isso já aconteceu com muita gente que eu conheço. Comenta aí se você conhecia sobre esse comportamento rebelde da água. Se inscreve se não for inscrito e lembra de ativar o sininho para não perder nenhum vídeo aqui do canal. Isso ajuda bastante. Tamo junto. E até!